Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e vou trabalhar matemática. E hoje nós temos aqui o nosso convidado, o professor Tiago, nosso intérprete. Tudo bem, Tiago? Então vamos lá. Pessoal, antes eu gostaria de dar alguns recadinhos, tá? Primeiro recadinho é a respeito do Classroom. Não esqueçam de clicar em enviar quando vocês finalizam lá as atividades, tá? Atividade da presença. Porque só clicando em enviar é que você garante a sua presença, tudo bem? Outro recado importante é com relação às aulas via Meet. Então, os professores estão se esforçando para dar essa aula, participe, essa aula é para você e por você. Caso você tenha alguma dificuldade, entre em contato com o diretor, coordenador da escola, tá? E converse ali com eles. E se você estiver tendo alguma dificuldade para acompanhar as aulas por televisão, ou acompanhar as aulas via Meet ou no próprio Class, por favor, procure uma escola para você pegar a sua atividade impressa, tá? Não fique de fora. Nós estamos no final do ano letivo, então é importante que você corra atrás aí das suas atividades, tudo bem? Então, pessoal, na aula anterior, nós falamos sobre dois conceitos muito importantes na estatística, que é o conceito de população e amostra. E hoje nós vamos falar de outro assunto muito importante também, que são as operações de adição e subtração no conjunto dos números racionais, ok? Mas antes, vamos lembrar o que são os números racionais? Então veja, lembra dos números inteiros? Os números inteiros é o conjunto dos números positivos e negativos, muito bem. Só que eles sempre vêm numa forma inteira, né? 1, menos 1, 2, menos 2. E nem sempre, quando eu vou expressar quantidades, eu vou expressar essa quantidade numa forma inteira. Por exemplo, quando eu vou comprar alguma quantidade de arroz, né? Um exemplo. Nem sempre dentro daquela embalagem vai ter exatamente 1 quilo de arroz. Pode ser que tenha 1,1, 1,2, 1,3, né? O 1 quilo ali é uma medida padrão, mas não necessariamente vai ter 1 quilo, um número inteiro, né? Um número exato, ok? Então, como nós tivemos que ampliar esse conjunto, né? Antes nós tínhamos aqui os inteiros representados por esse símbolozinho que é um Z, né? Que era formado pelos números naturais, né? Aí nós criamos um outro conjunto, o homem criou um outro conjunto que é o conjunto dos números racionais. Olha esse exemplo que a professora colocou aqui no quadro, só para a gente entender, ó. Quando a gente começa a estudar os conjuntos numéricos, a gente começa estudando os números naturais. Lembra quais são os números naturais? São os números positivos e inteiros. 1, 2, 3, ou seja, são os números que estão aqui do lado direito da reta, né? Depois do zero, do lado direito da reta. Só que, como surgiram também os números negativos, olha o que aconteceu. Então, a gente uniu os números naturais mais os números negativos e aí surgiu o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z. Então, vocês viram que a professora colocou aqui em azul o conjunto dos números naturais dentro do conjunto dos números inteiros. Então, como que eu posso simbolizar isso na matemática? Na matemática, na linguagem matemática, eu digo que o conjunto dos números naturais está contido, está dentro dos números inteiros. Mas, o que acontece? Não temos só os números inteiros, então nós tivemos que aumentar esse conjunto. Então veja, igual a professora falou, entre o 0 e o 1, por exemplo, existe o meio, né? Existe o 1 sobre 2. Então, eu posso representar esse meio ou em forma de fração, que é como a professora colocou aqui no quadro, 1 sobre 2, ou eu poderia representar também na forma decimal. Como assim, professora, na forma decimal? Bom, se eu pegar esse 1 e dividir por 2, vai dar 0,5, que também significa meio, né?
Então, eu poderia representar meio tanto na forma fracionária quanto na forma decimal, ok? Então, em virtude desses números, é que nós tivemos que aumentar o nosso conjunto. Então, esses números, né, os números fracionários, os números decimais, mais os números inteiros, fazem parte de um outro conjunto, que é o conjunto dos números racionais, ok? Então, olha aqui, o conjunto dos números racionais, ele é formado pelo conjunto dos números inteiros e os números que podem ser representados como quociente de dois números inteiros. Olha aqui, ó, menos 5 meios, ele é negativo e, ao mesmo tempo, ele está sendo representado como um quociente de dois números. Então, 5 sobre 2, menos 5 sobre 2, ok? Para que ele seja ainda um número fracionário, esse denominador dele, quem que é o denominador? É o númerozinho que vem embaixo, né, da fração. Ele tem que ser um número diferente de 0. Então, essa é a observação para que o número seja racional, ok? E hoje, então, nós vamos falar sobre a adição e subtração desses números racionais. E a professora colocou aqui, então, algumas informações importantes. A primeira informação: se esses números estiverem sob a forma de fração, eu tenho que ficar de olho nos denominadores. Por quê? Se os denominadores forem iguais, basta eu conservar o denominador e adicionar ou subtrair os numeradores. Agora, quando esses denominadores eles não são iguais, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar um denominador comum e depois efetuar as operações. Então, veja esse exemplo. Olha lá, essas duas frações, essas três frações, elas têm os denominadores iguais. Então, eu tenho 1/6 mais 3/6 menos 7/6. O que a professora fez? A professora conservou o denominador, que é 6, e resolveu em cima. 1 mais 3, 4, e 4 menos 7 vai dar menos 3. Olha lá, a professora levou o sinal de menos 3, não pode esquecer, hein? Então, menos 3/6. Menos 3/6 é uma fração que eu posso simplificar. Posso simplificar por 3. Quem que é esse 3? É o máximo divisor comum. Então, eu simplifiquei e o resultado final vai dar menos meio ou menos 1 sobre 2. Pessoal, sempre quando a fração ela pode ser simplificada, você deve simplificá-la, tá? Bom, e nesse caso? Nesse caso, se vocês observarem, a operação entre frações não tem denominador igual. Eu tenho 1/6 menos 3/4 mais 5 meios. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é eu encontrar o denominador comum entre 6, 4 e 2. Para isso, então, eu calculo o MMC entre esses três denominadores, tá? Olha lá, a professora calculou aqui do ladinho, ó, 6, 4 e 2. Então, lembra, o denominador comum, eu sempre começo pelo menor número primo. Quem que é o menor número primo? O 2, né? Então, vamos lá, 6. O 6 é divisível por 2? Sim. Todo número par é divisível por 2. Então, vai ficar 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. E 2 dividido por 2 é 1. Então, sobrou 3, 2 e 1. Ainda tem número que é divisível por 2? Sim. Enquanto aparecer números divisíveis por 2, você vai repetir o 2 aqui desse ladinho, tá? O 3 não é divisível por 2, então eu simplesmente abaixo ele. O 2 é divisível por 2, que vai dar 1. E o 1, ele já está na sua forma reduzida, vai permanecer 1. Sobrou só o 3 ainda para dividir, tá? 3 só é divisível por 3, que vai dar 1. Quando eu reduzo todos os números aqui, todos os denominadores a 1, significa que eu finalizei o meu MMC, ok? Agora,
eu multiplico os valores aqui do outro lado dessa linhazinha vermelha. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. O que isso significa? Que o 12 é o meu denominador comum entre 6, 4 e 2, ok? Ótimo. O que a gente faz agora? Agora que a gente descobriu o denominador comum, nós calculamos os numeradores, tá? Os numeradores também mudam. Então, eu vou pegar aquele 12 e vou fazer essa continha aqui para cada fração. Eu vou pegar o 12, que é o denominador comum, eu vou dividir pelo denominador da fração e o resultado que der aqui, eu multiplico pelo numerador. Ó, repetindo, vou pegar aquele 12, o denominador comum, e vou dividir por 6. 12 dividido por 6 dá 2. O 2 que deu aqui embaixo, eu multiplico por 1. Então, eu vou fazer essa mesma continha para cada uma dessas frações, tá? Olha lá, 12 divide por 6 é 2. 2 vezes 1, 2. Pego o sinal de menos, transfiro para cá. 12 divide por 4 é 3. O 3 que deu aqui vezes esse 3, 9. Pego esse 12 e divido por 2. 12 dividido por 2 é 6. O 6 que deu aqui vezes 5 vai dar 30. Agora sim. Depois que eu faço isso, é que eu posso somar e subtrair, tá? Então, vamos lá, ó. Coloquei esse resultado aqui. 2 menos 9, menos 7, né? Eu tô tirando mais de um número menor. Então, eu tô devendo. Então, vai ficar 7 negativo. Menos 7 mais 30, eu devo 7, paguei 30. Então, sobra 23 de troco. Se sobra 23, esse valor é positivo. Então, vai ficar 23 sobre 12. Tem como simplificar essa fração? Infelizmente, não. Não tem um valor que dê para dividir ao mesmo tempo 23 e 12, tá? Até porque 23 é um número primo, então só divide por ele mesmo e por 1. Certo? Então, veja essa atividade. Na atividade 1, ele fala assim: entre os participantes de um congresso, verificou-se que 5/8 deles chegaram ao evento utilizando um metrô. 1/6 foi de carro e o restante usou ônibus. Qual a fração dos participantes foi de ônibus para o congresso? Então, a professora vai dar um tempinho para você pensar aí na sua casa e resolver esse exercício, tudo bem? Vamos lá? Então, o primeiro passo é descobrirmos quantos foram de metrô e de carro para esse congresso. O
que são as quantidades que o exercício já me deu. Ele me deu em forma de fração. Então, 5/8, né, que foi a quantidade de pessoas que foi de metrô, mais 1/6, que foi a quantidade de pessoas que foi de carro para esse congresso. Então, 8 e 6 são denominadores diferentes. Eu não posso fazer uma soma de fração sem antes calcular o denominador comum. Então, eu vou calcular o denominador comum entre 8 e 6. Ambos são pares, portanto, divisíveis por 2. 8 dividido por 2, 4. 6 dividido por 2 é 3. Coloco 2 novamente aqui, porque 4 ainda é divisível por 2. E calculo o meu denominador comum, que é 24, ok? O que eu faço agora? Coloco aqui, ó, o meu denominador vai ser 24, pego esse 24, divido por 8 e multiplico por 5. Então, a professora pegou esse 24 e dividiu por 8, que vai dar 3. O 3 que deu aqui eu multiplico por 5. 3 vezes 5, 15. A mesma coisa eu vou fazer com essa fração. Eu vou pegar o 24, vou dividir por 6, que vai dar 4. O 4 que deu aqui vezes 1. 4 vezes 1, 4. E agora, então, eu posso somar. 15 mais 4 é igual a 19. Então, lembra que eu só estou calculando as quantidades de pessoas que foram a esse congresso de carro e metrô. Ele quer saber a quantidade de participantes que foi de ônibus. Então, o que eu faço? Eu sei que o total vai dar 1 inteiro, né? 1 inteiro é a quantidade total de pessoas que foram para esse congresso de ônibus, de metrô e de carro. Então, eu vou tirar 19 sobre 24 de 1. E de novo, né? Esse 1, ele não tem o mesmo denominador que essa fração. Toda vez que o denominador da fração for 1 e o outro eu tenho um valor diferente de 1, eu não preciso calcular o MMC. Eu já sei que o denominador correto, o denominador comum, será 24, tá? Então, 24, vou pegar esse 24. Esse 1, como ele não tem denominador, o denominador vale 1. 24 dividido por 1, 24. Vezes 1, 24. Menos 24 dividido por ele mesmo é 1. 1 que deu aqui vezes 19 é 19. Agora eu posso, então, calcular. 24 menos 19 é igual a 5 sobre 24 avos, ok? Bom, então, né, significa que 5 sobre 24 dos participantes foram de ônibus para o congresso, ok? Falando então um pouquinho sobre os números decimais. Na adição e subtração dos números decimais, é importante você fazer isso colocando casa embaixo de casa e vírgula embaixo de vírgula, ok? Então, a professora colocou aqui um exemplo, ó. Vamos determinar o valor de 0,25 mais 0,36 mais 1,05 e menos 0,2. Então, o que a professora fez? A professora fez primeiro a soma dos valores que estão somando. Perceba que eu coloquei casa embaixo de casa e vírgula embaixo de vírgula. Então, a soma dos 3 primeiros termos deu 1,66. Agora, eu efetuo uma continha apenas para subtração e faço o mesmo procedimento. Coloco casa embaixo de casa, vírgula embaixo de vírgula, tá? Aqui, como eu não tenho valor, é 0. 6 menos 0 é 6. 6 menos 2, 4. E 1 menos 0 é 1. E abaixo a vírgula também. Então, o resultado final dessa continha, 1,46, ok? Veja a atividade 2, então. Peterson precisa de 3,5 metros de fio para fazer uma instalação elétrica na parte externa da sua casa e de 2,7 metros de fio para fazer uma instalação elétrica na parte interna da casa. O fio que ele precisa é vendido no rolo de 10 metros. Quantos metros de fio sobrarão após a realização das instalações elétricas? Então, a professora vai dar um tempinho para vocês resolverem esse exercício e eu já volto.
Vamos lá, então? Primeiro passo nós temos que determinar qual é a quantidade de fios que o Peterson irá utilizar na sua casa, tanto na parte externa quanto na parte interna. Então, nós vamos somar esses valores. Nós vamos somar o 2, o 3,5, o 3,5 e o 2,7. Vocês viram que a professora colocou aqui unidade embaixo de unidade, tá? Então, 5 mais 7 é 12, fica 2, vai 1. 1 mais 3, 4, 4 mais 2, 6 e eu abaixo a vírgula. Então, a quantidade de fio que ele vai utilizar é de 6,2 metros, mas não é essa a pergunta, né? A pergunta é quantos metros de fio vai sobrar depois que ele realizar as instalações. Então, só vendem rolos de 10 metros de fio. Então, eu vou fazer 10 menos 6,2. Como o 10 é um número inteiro, né? Ele não tem vírgula. Então, significa que depois da vírgula dele, a casa decimal vai ser 0, tá? Então, eu fiz 10 menos 10,0 menos 6,2. Dá para fazer 0 menos 2? Não, não dá. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que emprestar 1 daqui do vizinho, né? E vai ficar, então, 10 menos 2. 10 menos 2, 8. Eu abaixo a minha vírgula. Lembra que eu emprestei 1 aqui do vizinho? Então, ele vai ficar 9, né? Então, vai ficar 9 menos 6, 3. E aqui não tinha nada, né? Por quê? Porque para esse virar 9, eu tive que emprestar 1, né? Então, eu emprestei 1 daqui, ó, dessa casinha, virou 10, emprestou 1, ficou 9 e aqui ficou 10, tá? 0 tira 0, 0. Então, vai ficar 3,8. O que isso significa? Que vai sobrar 3,8 metros de fio, ok? Bom, sobrarão 3 metros e 80 centímetros de fio, ok? Então, na aula de hoje, falamos sobre adição e subtração com números racionais. Na próxima aula, continuamos com esse mesmo conteúdo. Até mais, um abraço!